bem? Vamos aqui para a nossa aula de hoje. Nós iremos falar um pouquinho sobre simplificação de radicais. Na semana que vem nós já vamos começar a utilizar o livro e vamos adentrar nesse capítulo envolvendo radiciação e potenciação para fixar melhor esse conteúdo, tá bom? Radiciação, radicais. Radiciação e potenciação são operações inversas. Por exemplo, raiz de NI em que a base é B, o resultado será C, sendo que C elevado a N é igual a B. Tanto que B é maior que zero e C pertence ao conjunto dos números reais, N pertence ao conjunto dos números inteiros e N é maior ou igual a 2. Isto é, raiz de 25 é igual a 5 porque 5 ao quadrado é igual a 25. Raiz cúbica de 8 é igual a 2 porque 2 ao cubo é igual a 8. A nomenclatura, o N representa o índice do radical, o A o coeficiente, o B o radicando, o C a raiz, esse símbolo representa o símbolo do radical e raiz enésima de A representa o radical. N de B igual a C, no caso C é o resultado da minha radiciação, né? As propriedades que já falamos, primeiro, um radical pode ser transformado numa potência de expoente fracionário, ou seja, eu inverto a minha raiz virando em uma potência, da seguinte forma. O M, que é o meu expoente, e o N, que é o meu índice. O M se torna o numerador e o N se torna o denominador, nesse caso, tá bom? Isto é, ó, por exemplo, temos aí raiz quadrada de 5 ao cubo. Quem é o meu M? O 3. E quem é o meu N? O 2. É como se eu fizesse um assim, ó, girasse. Então, 3 meios. 5 é igual a 3 meios. Raiz quadrada de 3, como é o inverso. Quando não aparece nada em cima da potência, é o número 1. E o índice da raiz quadrada é 2, né? Então, será como? Quem é o M? O número 1. Quem é o N? O número 2. Então, seria 3 elevado a 1 meio. Ó, o índice 2 é o índice do radical escondido, quando é raiz quadrada. E o 1 é o expoente do radicando escondido, quando não aparece na potência. Quando o índice do radical e o expoente do radicando for igual, é só cancelar os expoentes, ó. Pode ver. 3 dividido por 3 é igual a 1, e 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, 4 dividido por 4 é 1, 3 elevado a 1 será 3. 5 dividido por elevado a 2 dividido por 2, 5 igual a 1, e 5 será igual a 5, né? 5 elevado a 1 é igual a 5. 4 ao cubo é igual a 4, raiz cúbica de 4 ao cubo é igual a 4, e aí? Para que possa sair da raiz, o expoente tem que ser igual ao índice. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser assim, ó. A gente vai ter que fatorar, vamos já falar. Vale ressaltar que quando uma potência tem expoente fracionário, ele representa um radical, todas as vezes. E que você vê uma potência e o expoente dele for uma fração, o inverso da fração, nesse caso, se torna uma raiz, um radicando. E estando na forma de radical, é possível transformar na forma de potência, ou seja, vice-versa. Observe. 5 elevado a 2 terços. O 3 representa o índice e o 2 representa o expoente, ó. E a base fica dentro da raiz. 5 raiz quinta de 6 a quarta, ó. O 4 é o expoente e o 5 é o índice. Então, sempre tem essa possibilidade. Próxima regra. Quando existe um divisor comum para o índice e para o expoente, a gente pode simplificar. Como está aí no exemplo. Raiz enésima de B elevado a M. O divisor comum nesse caso é a letra P, que dá para dividir por N, tá? Exemplo, 3 e 6, o 6 é múltiplo de 3, então dá para simplificar por 3.
Aí, nesse caso, 3 dividido por 3, 1. E 6 dividido por 2, 6 dividido por 3, 2. Quando a gente for simplificar, e nesse caso a divisão for menor do que 2, então existe um cancelamento do radical. Ó. 3 dividido por 3 foi 1, então para ser raiz quadrada tem que ser acima de 2, né? Já tirou o radical aí. E 6 dividido por 3 é igual a 2, ó. Então, nesse caso aqui, a gente cancela o nosso expoente, o índice, e vai ficar somente 6 dividido por 3, que é igual a 2. Olha o outro exemplo ali, ó. Temos aqui 6, raiz sexta de 5 elevado ao cubo. Então, ficaria 6 dividido por 3, igual a raiz 5 elevado a 3 dividido por 3. Nesse caso aqui, ó, nós fizemos a divisão. 6 dividido por 3, 2. E 3 dividido por 3, 1. Continua na raiz quadrada de 5. Já nesse segundo exemplo não foi possível. A raiz de um produto ou multiplicação é igual ao produto das raízes dos fatores, conservando-se o mesmo índice. Ó, por exemplo, se eu tenho aqui a mesma base, como você pode observar aí, ó, eu posso separar eles, sendo o meu índice, que é o incomum, que no caso é n, né? Isto é, ó, por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3, eu posso separar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Aqui, ó, poderia ser raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. A raiz de um quociente de divisão ele é igual ao quociente das raízes do divisor. Nesse caso, a gente vai conservar o mesmo índice. Ó. Nesse caso, a gente separou aqui, ó, raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, sendo que B tem que ser diferente de zero. Por quê? Se aqui no denominador o resultado da raiz for raiz de zero, o resultado, toda fração dividida por zero se torna zero. É por isso que tem que ser diferente de zero. Olha aqui, nós separamos. Estava tudo dentro de uma única fração e foi separado. Raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 10. Agora vamos para entrar ao conteúdo de hoje, que é a simplificação de radicais. Para simplificar um radicando, nós devemos primeiramente fazer a decomposição deles em fatores primos do número. Então, vamos lá. Depois a gente vai escrever eles em formato de potência, de acordo com o índice, sempre que for possível. No caso das letras, a gente escreve eles na forma de um produto de potência de acordo com o índice do radical. Ó, temos os primeiros números primos, quais são? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim vai, né? Vamos aqui. Se nós temos a raiz quadrada de 108, para que eu possa simplificar, eu tenho que primeiro fazer a fatoração. Então, vamos lá. A gente vai realizar a decomposição em fatores primos. 108 dividido por 2, 54 por 2, 27 por 2, não dá por 2, vai para o próximo número primo, que no caso é o 3. Será 9 por 3, 3 por 3, 1. E o que vai acontecer? Como é raiz quadrada, para poder tirar da raiz, os expoentes eles têm que ser de 2 em 2, ó. Como você pode observar aqui, ó. Nós temos aqui 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Esses dois aqui, ó, vai dar para tirar da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 3 aqui fora da raiz, ó. Mas esse, como não foi possível tirar da raiz, ele vai continuar aqui na raiz. Mas esses dois aqui, o que a gente faz com eles? Multiplica. 2 vezes 3 será 6 vezes a raiz de 3, que não foi possível tirar da raiz. Então, 108 fatorado e simplificado foi 6 raiz de 3. Pronto. É assim que funciona a simplificação de radicais. Então, raiz de 108 é igual a 6 raiz de 3. Vamos para o próximo exemplo.
Nós temos aqui números e letras, então vamos decompor primeiramente o número. 160 dividido por 2, 80 por 2, 40 por 2, 20 por 2, 10 por 2, não dá, fica 5, 5 por 5 será 1. Vai ficar assim, ó. 2 ao cubo. Como é raiz cúbica, então eu preciso juntar de 3 em 3, né? Eu vou pegar aqui, ó. 3, 2 aqui. Vai ficar 2 ao cubo. Sobrou mais 2. Então, 2 ao quadrado vezes 5. E o x aqui eu vou decompor ele também. Ó. Vai ficar x ao cubo. Faltou um x para ser x elevado à quarta, a potência, né? Eu multiplico por x vezes y. Agora é só separar os radicandos, ó, todos de raiz cúbica. Aqui, ó, dá para cancelar, né? Vai dar para cancelar esse raiz cúbica aqui, ó, de 2. Vai cancelar o índice com o expoente, né? Aí vai sobrar só o 2. Aqui não dá para cancelar esse segundo, porque o expoente não é 3. Então, continua na raiz. O 5 também não dá para cancelar, continua na raiz. Esse x vai dar para tirar da raiz, porque ele é 3, ó, dá para cortar. O outro raiz cúbica de x não dá e raiz cúbica de y também não. Como vai funcionar? Esses dois aqui, ó, que dá para tirar da raiz, a gente joga aqui fora, é multiplicação. 2 vezes x, 2x. E esses aqui, ó, que não foi possível, eles vão continuar dentro de um único radicando, ó. 4 vezes 5, 20. E x vezes y. Então, o resultado será 2x raiz cúbica de 20xy. Pronto? Esses aí foram os exemplos relacionados à simplificação de radicais. Façam com calma e enviam para mim para que eu possa corrigir e registrar. Tudo bem? Então é isso. Tchau, tchau!